Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos a mais uma aula, em que nós vamos continuar meditando aqui acerca desse tempo tão rico, tão célebre da Igreja, que é justamente a realidade da história da Igreja Antiga, notadamente o tempo das grandes perseguições. Você bem se recorda, nós estamos aqui em meados do século III. Na aula passada nós falávamos justamente acerca da perseguição terrível que acometeu todo o século III, desde a dinastia dos Severos, de Septímio Severo, a configuração de Maximino Trácio, também depois a perseguição terrível de Décio, no tempo lá do Papa Fabiano, inclusive, no ano mais ou menos ali de 250 a 252. Depois, a perseguição que seguiu-se a de Décio, também, que corresponde à perseguição de Valeriano, e nós também podemos perceber a quantidade de mártires que essas perseguições acabaram acarretando para a Santa Igreja, fazendo valer a máxima de Tertuliano de Cartago, que vai dizer que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E quanto mais acontecia esse processo de perseguição, mais a Igreja florescia, mais a Igreja se mostrava rejuvenescente, mais a Igreja se fortificava. Paradoxalmente, nós vamos notar que a esta altura, praticamente todas as áreas do Império Romano já estavam ocupadas ali por raízes cristãs, que estavam justamente assim, findando mesmo suas raízes em praticamente todo o Império Romano. Se nós observarmos todo esse componente, no século I, nós vamos perceber que o cristianismo ele era muito escasso, podemos assim dizer, até porque estava começando, Resumia-se mais aquela região voltada à Palestina, algumas pequenas áreas esporádicas de Roma, mas quando finda o século II, nós já podemos observar que o cristianismo já está vivenciando-se ali em boa parte já da Itália, no norte da África, na constituição relacionada à Ásia Menor, na realidade da Palestina, já chegava assim, de forma mais abundante na Espanha. E quando nós já estamos findando agora o século III, que vai corresponder justamente à aula de hoje, nós vamos perceber que o cristianismo praticamente já está tomando quase todo o Império Romano. Apesar das perseguições, você vai encontrar cristãos nas diversas escalas da sociedade, nos diversos territórios, se nós observarmos. Até porque, com a morte do imperador Valeriano, e aí eu devo lembrar e situar cada um de vocês aqui, mais ou menos ali por volta do ano 260, quando Valeriano morre, e ele morre justamente de uma forma extremamente humilhante, dentro da perseguição que os persas lideraram contra Roma, e nessas investidas dessa perseguição, Valeriano ele é de certa forma, capturado pelos persas e o rei persa o humilha, inclusive, publicamente ante o Império Persa. Então aí você vê a história de um imperador romano que é preso, torturado, humilhado, morto nas mãos do rei dos persas, naquela ocasião, ali por volta do ano 260. Você vai observar justamente esta abordagem, inclusive de forma humilhante, ele também pedia clemência para que o rei dos persas o libertasse, o soltasse. No entanto, ele não só foi morto, como ainda esfolaram-no, tiraram a sua pele, colocaram nos templos pagãos persas, inclusive pintaram lá
a pele dele, tingiram a pele dele de vermelho e suspenderam a pele já esfolada, né, do cadáver nos templos persas. Se assim observarmos toda essa configuração, uma morte trágica do imperador Valeriano. E o seu filho, se nós observarmos, vai sucedê-lo no trono, no império, né? Será Galieno ou Galiano, podemos assim observar. Ele, de certa forma, ele acaba simpatizando-se com os cristãos, de modo que a perseguição na época dele vai começar a apresentar assim um arrefecimento, vai arrefecer esta perseguição. Ele, inclusive, por ordem e por decreto dele, ele suspende praticamente todos os processos condenatórios dos cristãos até então. Então você vê justamente essa a realidade que nós vamos observar a partir do ano 260. Daniel Hopes, esse historiador da igreja que nós sempre citamos aqui, ele vai falar que, na verdade, constitui-se aqui um certo sinal precursor da paz, que viria 50 anos depois com o imperador Constantino. Então você vai notando já esta realidade em que já percebemos aqui os sinais precursores da paz, que irá acontecer 50 anos depois, por ocasião do Império de Constantino. Então você vai notar já que Galiano ele vai já apresentar essa diminuição do quadro da perseguição, né? Do Império Romano. Ele vai diminuir esse processo de perseguição aos cristãos. Os cristãos vão voltar a ter um pouco mais de paz nesse sentido, né? Muito embora nós saibamos que a perseguição ela não cessou por completo, né? Ele suspendeu as atas condenatórias, os processos condenatórios, mandou arquivá-los, né? Mas nós sabemos que ainda existia muito ódio contra os cristãos também nesta época, de modo que existiam muitos processos de martírios mais isolados ali ao longo de todo o Império Romano. Nós iremos observar também alguns mártires que iriam se comportar também desta forma. Iria evidenciar alguns componentes nesse sentido. E é bem interessante também observarmos que até mesmo diante desse reinado de Galiano, né, alguns bispos bem corajosos ainda ousaram pedir de volta os bens que haviam sido confiscados pelo Império Romano, tanto na parte de Décio como na parte de Valeriano. Os bispos, alguns deles, né, pediram a que Galiano pudesse liberar, digamos assim, né, os bens que haviam sido confiscados, os bens da igreja, que na verdade naquele tempo os bens da igreja correspondiam justamente aos cemitérios, às catacumbas, né, onde os mártires eram inclusive venerados, eram sepultados. Então, o próprio Galiano também concedeu, digamos assim, a liberação destes territórios para a igreja, né, dentro desse contexto. Mas devo lembrar que a perseguição continuou, né? Nós também vamos notar, dentro desse contexto, que, se a gente perceber, também houve muitos pagãos que eram mortos até por causa das perseguições dos persas que já estavam invadindo, dos bárbaros que também já estavam começando a avançar ali em terras romanas, especialmente nos limites do Império Romano. Nós vamos notando, de certa forma, este enfraquecimento. De todo jeito, após Galiano, nós vamos notar que outros imperadores foram surgindo, meio que indiferentes a essa realidade dos cristãos, né? Ainda no último quarto de século, deste século III, mas nós ainda vamos notar que algum outro imperador irá querer voltar a perseguir os cristãos, como foi o caso, por exemplo, de Aureliano, um outro imperador que tinha como propósito, né, tentar ressuscitar, vamos dizer assim, as perseguições aos cristãos. O fato é que ele não teve tempo para isso, porque antes mesmo disso ele morreu assassinado. Nós vamos notar justamente essa condição, mas era a intenção dele aumentar novamente esse processo de perseguições ali dentro dessa realidade do Império Romano. Ele não teve tempo para isso, né? Não teve tempo para levar a cabo essa perseguição, né, aos cristãos de volta. De modo que os cristãos ainda, por enquanto, estavam, de certa forma, vivendo ainda uma certa liberdade dentro de todo este patamar. Até chegarmos, né? E aí eu estou contando um pouco da história dos imperadores no século III, justamente para que nós possamos ir compreendendo alguns pontos específicos da perseguição ao império, né? A perseguição do império aos cristãos. E nós vamos notar, por exemplo, que por volta do ano 280 sobe ao trono do Império Romano aquele imperador que realmente irá
orquestrar a maior de todas as perseguições aos cristãos. E aí estamos falando de Diocleciano, né? Diocleciano é justamente este terrível imperador, mas esse grande imperador, um imperador, inclusive, do ponto de vista administrativo, foi um imperador que, de fato, ele soube ver algumas situações da própria realidade do Império Romano, né? Um imperador bastante bom neste sentido, muito embora tivesse proporcionado a maior e a mais sangrenta de todas as perseguições até então. Essa é a maior e também será a última, né? Antes que aconteça de fato a libertação, digamos assim, do cristianismo de toda essa realidade de perseguição que vinha acontecendo já há pelo menos 250 anos, desde o tempo do imperador Nero, né? Na época de 64 a 67. Então nós vamos notando todo esse sistema, nós vamos evidenciando até então, né? E vai se desencadear, está para se desencadear a grande e a mais cruel de todas as perseguições lideradas pelo imperador Diocleciano. Quando nós falamos assim, dá a impressão de que toda a última perseguição foi liderada por ele, né? Mas, na verdade, ele é que desencadeia. Ele não vai ter como levar tudo isso a cabo, mas aqueles que irão ficar no trono, no seu lugar, vão levar a cabo esta terrível perseguição. Na verdade, devemos observar também que Diocleciano, apesar de se atribuir a ele esta perseguição, mas, na verdade, não foi ele que motivou inicialmente, né? Para isso é necessário que nós entendamos o seguinte: como se evidenciava, como se orquestrava, como se organizava o Império Romano a esta altura. Diocleciano, de todos os imperadores romanos até então, foi o único que percebeu que o Império Romano era tão grande, e nós aqui já comentamos a respeito disso, ele praticamente circundava toda a bacia do Mediterrâneo, né? Desde a configuração da região hispânica, passando pela região da Britânia, da França, da Gália, né? Da região lá da Palestina, descendo ali pelo norte da África, que vai pegar também até a região do Marrocos, né? Até voltar à região hispânica, pelo Estreito de Gibraltar. Você vai observar que o Império Romano ele cresceu tanto que Diocleciano percebe: um homem só não é capaz de comandar tudo isso. E aí o que vai acontecer? Diocleciano simplesmente ele manda, vamos dizer assim, ele de forma bastante estratégica, ele resolve dividir o império em duas porções, uma porção do Oriente e uma porção do Ocidente. Vamos observar, né? E aí, diante desta realidade, nós vamos notar e perceber que, diante dessa condição do Oriente, vamos dizer assim, ele vai ficar com o governo, governando Roma na sua porção oriental, e ele designa um outro, que irá ser também, claro, submisso a ele, mas um outro que irá comandar o Império Romano na parte ocidental. E aí você vai observar a figura de Maximiano. Então você vai ter agora dois imperadores, né? Um que vai governar Roma da parte oriental, ali pegando toda aquela região voltada para a Trácia, para o Ponto, para o Oriente mesmo, e o outro imperador, que seria Maximiano, que vai pegar aquela região ocidental, que vai pegar ali a Itália, vai pegar ali a França, vai pegar ali a região hispânica, né? Desse contexto. E eles se intitulariam Augustos. Isso aí nós já vamos observar por volta mesmo do ano 286, mais ou menos. Nós já vamos observar essa investida dentro do Império Romano, né? Só que, a partir daí, da formação desta diarquia, né, se vê também a necessidade, eles vão vendo a necessidade, isso um pouco mais adiante, no final mesmo do século III, vão vendo a necessidade, de avançar neste governo para mais dois outros representantes. Então, do lado do Oriente, onde Diocleciano já estava reinando, né, podemos assim observar, ele escolhe um outro para governar a parte sul do Oriente, né? Nós vamos evidenciar, e aí quem ele vai escolher será um homem chamado Galério. Galério será aquele submisso a Diocleciano que vai governar a parte sul do Oriente, e Diocleciano governaria a parte norte do Oriente. E do lado ocidental, do mesmo jeito. Nós temos Maximiano, que vai governar todo o Ocidente, mas ele vai também indicar um outro para ficar mais com a parte sul
né? Ou seja, escolhe-se aí Constâncio Cloro. Lembrando, Constâncio Cloro é o pai de Constantino. Só para chegar em Constantino, nós estamos falando de toda essa realidade em que vamos evidenciar o que chamamos de tetrarquia, né? Onde nós temos agora 4 governantes. 2 que serão chamados de Augustos, neste caso Diocleciano e Maximiano, e 2 que serão chamados de Césares, ou seja, um título que para eles seria inferior ao título de Augusto, seriam subordinados aos Augustos, né? Esses outros 2 Césares será Galério e será Constâncio Cloro. Diocleciano inicia a perseguição aos cristãos a partir desse processo, né? Motivado por Galério. Você já nota que não foi Diocleciano a iniciativa, foi por Galério. Galério era aquele César que tinha muita afinidade, vamos dizer assim, com o seu superior Diocleciano, e Diocleciano escutava bastante, né? E aí, de modo a evidenciar um incêndio que acontece no palácio do governo imperial no Oriente, atribuem-se esse incêndio aos cristãos. Nós já podemos perceber que essa história é antiga, porque se observarmos lá no começo da perseguição, por volta do ano 64, Nero também acusa os cristãos de terem ateado fogo em Roma, no Palácio Imperial, para justificar a perseguição aos cristãos no século I. Essa história se repete agora no final do século III, para o começo do século IV, em que Galério motiva justamente a grande perseguição aos cristãos, atribuindo justamente a culpa aos cristãos pelo incêndio que ocorreu no Palácio Imperial. De modo que aí nós vamos começar uma terrível, grande e sangrenta perseguição dentro deste processo. A perseguição no Oriente foi muito mais evidente do que no Ocidente, né? Se nós evidenciarmos, nós vamos encontrar aí uma série de mártires dentro deste processo, se nós observarmos, como, por exemplo, grandes mártires até que adquiriram uma devoção popular de forma esplêndida, né? Se assim bem observarmos dentro de todo esse contexto. Mártires nós vamos observar a nível da Ásia Menor, mártires nós vamos observar a nível da Palestina, mártires nós vamos evidenciar a nível do norte da África, mártires que nós vamos perceber na Itália, que são inúmeros mártires ali na região, tanto da Itália como na própria Roma, capital do Império, mártires a nível da região hispânica, né, onde hoje você tem a Espanha e Portugal, mártires a nível da Gália, né, a atual França, mártires a nível da Britânia, né, onde nós vamos observar ali a Grã-Bretanha mais adiante. Então você vai ver uma grande perseguição ali que levou assim a dezenas de milhares de mártires dentro de todo este processo. Uma perseguição geral, podemos assim dizer, né, dentro de todo esse mecanismo, né? Entendia-se realmente que o cristianismo era algo que estava tão impregnado na sociedade que precisava ser extirpado dentro de todo este processo. Então você vê o que realmente era uma perseguição assim bastante devotada do Império Romano para com os cristãos. E nós tivemos inúmeros mártires aí ao longo deste processo, como nós podemos perceber, inclusive dentro desse achado, né? Mártires, inclusive, se nós formos observar só da época de Diocleciano, dentro desse contexto aí de Diocleciano, nós vamos notar assim mártires cujos nomes, inclusive, se sabe se é datada as suas atas, né? São datadas as suas atas dos seus martírios, são registrados, inclusive, no martirológio romano, só do tempo de Diocleciano, ou seja, mais ou menos aí por volta do ano 302 e 304, quando essa perseguição realmente ela vai avançando bastante, nós vamos observar pelo menos aí cerca de 798 mártires conhecidos da época apenas de Diocleciano, sem falar nos demais cujos nomes nós não sabemos, cujos nomes só Deus sabe. Então nós vamos perceber aí uma perseguição realmente de caráter sangrento dentro de todo este patamar. E aí você vai notar diante disso, né, toda esta tetrarquia, como eu já havia mencionado, os 2 Augustos, Diocleciano e Maximiano, e os 2 Césares, Galeno e Constâncio Cloro.
Galeno que motiva Diocleciano a levar a cabo toda esta perseguição. O próprio Galeno mesmo, ele era um homem de só de olhar para ele já metia medo, até porque ele não tinha uma fisionomia muito agradável de se ver, né? E apresentava também uma certa crueldade no seu olhar, né? Inclusive a sua morte também foi uma morte terrível, né? De ulcerações, de vísceras à mostra, né? Sem se descobrir a sua causa. A morte dele também foi terrível. 1 ano agonizando mesmo, doente, já no final de sua vida. Você vai observando essas realidades, esses pormenores na vida destes imperadores, se nós assim observarmos, né? Mas quem foram os mártires desse tempo, né? Mártires que nós inclusive conhecemos deste tempo da grande perseguição. Nós vamos notar inúmeros mártires, né? Podemos aqui citar, dentre tantos mártires que nós podemos observar, nós podemos citar, por exemplo, as figuras, vamos dizer, de São Cosme e São Damião, né? São mártires que, grandes homens de Deus também, daquela região voltada principalmente ao Oriente, né? E que, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, o sincretismo religioso atribuem a esses dois realidades que não têm nada a ver com eles, né? Eram grandes médicos e não utilizavam-se simplesmente da ciência médica para curar, mas principalmente do seu amor a Deus, da sua devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, das suas orações que em nome de Jesus também curava. Isso chamava atenção e, por causa de suas curas, dessas curas, desses milagres, levava-se também a cabo muitas e muitas conversões. Nós vamos observar a presença de São Cosme e São Damião dentro deste processo, dentro deste patamar, se assim observarmos, ante toda esta perseguição, né? Já no século IV aqui estamos falando, já por volta do ano 302 a 304, né? Quando Diocleciano ainda governava a parte oriental do Império Romano. Mas nós também podemos observar inúmeros outros santos dentro desse processo, como a própria Santa Inês, também uma santa, uma virgem, mártir, né? Também foi maltratada, também foi torturada e ainda assim não negava a sua fé. Era exigido que ela sacrificasse aos ídolos, aos deuses, apostatasse da fé, mas de forma muito heróica, ela realmente manifestava a sua fé em Cristo, né? E assim também vai ser martirizada. Você vai notar inúmeros mártires dentro desse contexto. Nesse tempo também nós temos o grande São Sebastião, né? Que nós observamos tanto aqui no Brasil, tão popular aqui no Brasil, um mártir justamente desta época de Diocleciano. Então nós vamos notar também São Sebastião, com todo aquele processo de ser realmente maltratado mediante a ser posto num patíbulo, né? Vamos dizer assim, e ainda assim ser flechado, vamos dizer, embora ele não tenha morrido daquela forma, mas foi bastante, digamos assim, torturado nesse contexto, mas aquilo ainda não o levou à morte. Só depois de muita tortura, de muita surra, é que ele realmente vai morrer. Você vai observar várias situações dentro desse contexto, diante dessa perseguição, dentre tantos outros exemplos que poderíamos citar aqui. A própria Santa Luzia é uma mártir também, uma santa virgem mártir desse tempo, né? Nessa Constituição. Infelizmente hoje, por conta da forma de se estudar a história, né? Utilizando-se aquele método histórico crítico, muitas vezes se esvazia um pouco o conteúdo da realidade transcendente destes santos, né? Querem aniquilar a santidade dos santos, mediante alguns métodos e algumas formas de recontar a história. Mas é importante que nós observemos toda essa abordagem no que diz respeito à forma de como eles, de fato, morreram nesse processo, né? E diante disso, nós vamos observando uma variedade de santos nessa proposta, nessa realidade, dentro desse contexto em que nós observamos aí, já no final mesmo, início, aliás, do século IV, nós já vamos notando esta condição. E é bem interessante notar, mesmo diante disso, até mesmo desde papas, né, grandes papas, até os mais simples dos cristãos, nós vamos perceber o martírio, né? Nós vamos notar que dentro desse contexto, por exemplo, também foi martirizado o Papa Marcelino, né, por volta do ano 304. A perseguição ela foi tão intensa, tão evidente,
tão forte, tão pesada, que nós vamos notar que a igreja ficou sem condições de dar um sucessor a um Papa Marcelino por conta das perseguições terríveis que estavam acontecendo, né? O Papa Marcelino morreu no ano 304, a igreja mais ou menos por volta do ano 308 é que consegue dar um sucessor ao Papa Marcelino. Esse foi o período assim, da história da igreja, vamos dizer assim, um dos períodos de sede vacante mais longos que nós tivemos da história da igreja, né? Essa sucessão do Papa Marcelino para o Papa Marcelo, por ocasião da perseguição aos cristãos, se assim observarmos dentro desse processo, né? Do mesmo jeito, quando o Papa Marcelo ele é proclamado Papa, também não passa muito tempo e também vai ser martirizado. Ele vai de 308 ali até mais ou menos 309, quando sucede-se a ele o Papa Eusébio, né? Mas você vai notando que esta sucessão também se deve em meio a algumas perseguições por ocasião desse tempo que nós estamos vivendo. A perseguição mesmo atribuída a Diocleciano, ela vai mais ou menos ali do ano 303, quando ela realmente ascende até um extremo, até o ano 311. Né? Então, nós vamos perceber que é uma perseguição que durou em torno de 8 anos. Né? E uma perseguição terrível que pegou todo o império. Uma perseguição geral. Não foi local, como nós observávamos em alguns momentos da história, mas uma perseguição geral, se assim evidenciarmos. É interessante notarmos que, por ocasião até da própria idade, do cansaço, da fadiga, o imperador Diocleciano abdica do seu trono e obriga o seu outro Augusto do Ocidente, né, neste caso Maximiano, também a, digamos, renunciar. Maximiano renuncia contra a sua vontade, né, vamos dizer assim. E por sucessão, quem vai agora ocupar o trono, vamos dizer assim, do império, o caráter dos Augustos, né, vão ser justamente aqueles que outrora eram Césares. Então, Galeno, que era César, vai se tornar Augusto para substituir Diocleciano, e Constâncio Cloro, que era César, vai agora também ascender para Augusto, substituindo Maximiano. Né? E aí eles dois vão, digamos assim, designar novos Césares ali dentro dessa configuração, né? Em que nós vamos notar, por exemplo, que Galério vai designar Maximino Daia para ser um César, também um outro César terrível que nós vamos observar, Maximino Daia. E no caso também, nós vamos evidenciar também da parte de Constâncio Cloro, nós vamos observar também que ele deve designar um César para ocupar a função que estará ali vacante. No entanto, Constâncio Cloro, antes disso, morre, né? E aí fica o Ocidente sem um César e agora também sem um Augusto. Né? Diante disso, assume o trono por sucessão, né? Por filiação, assume o trono Constantino. E aí é quando Constantino entra já neste processo. Né? Constantino vai entrar agora no processo do Império Romano justamente para, aos poucos, adentrando toda essa margem ocidental, ele também dar as diretrizes próprias do império. Mas nós vamos notando justamente toda esta abordagem, toda esta constituição dentro desse achado, né, da formação destes dois Augustos, inicialmente, né, como também desses dois Césares. Mas nós podemos notar inúmeros, como disse antes, mártires dentro desse processo. Um exemplo bem interessante foi o mártir São Vicente de Saragoça. Né? São Vicente de Saragoça, um menino jovem, sobrinho, inclusive, de São Lourenço, se você bem se recorda, né? São Lourenço, ele foi aquele mártir lá do século III, se nós observarmos, por volta do ano 258, que ele morreu martirizado, 3 dias após o Papa Sisto II. Nós já falávamos sobre ele na aula passada. E agora o seu sobrinho, São Vicente de Saragoça, também vai, na Espanha, inclusive, né, segui-lo na realidade do martírio, um martírio, inclusive, bastante, digamos assim, célebre para aquela época. Nós vamos observar de grande crueldade, nós vamos notar também, né? O governador, como diz as atas do seu martírio, vai dizer desta forma, que o governador o submeteu a todo tipo de torturas, né?
em que ele foi esticado no potro, sua carne rasgada com ganchos de ferro, e em seguida suas feridas foram esfregadas com sal, e por fim ele ainda foi colocado em uma grade incandescente em fogo baixo, justamente para que ele pudesse ir queimando gradativamente, lentamente, assim como acontecera com seu tio, né? São Lourenço, que também teve uma morte semelhante. Você vai observar dessa forma. Como ele não tinha morrido naquela ocasião, ele ainda foi atirado na prisão, deitado no chão, coberto de cerâmica quebrada, onde de fato morreu ali agonizando. Você vai notar que as mortes eram mais ou menos neste tipo de nível, né? A realidade dos martírios. Dentre tantos outros mártires, se assim observarmos. Os santos mártires de Lisboa, na região correspondente a atual Portugal, né? A Santa Eulália de Mérida, se nós ainda observarmos também um martírio bastante célebre, como também a Santa Eulália, uma outra Santa Eulália chamada Santa Eulália de Barcelona, né? Com frequência nós vamos notar, inclusive, a sua pouca idade de 13 anos, se assim bem observarmos, uma jovem que foi decapitada, inclusive, dentre tantos mártires aqui, em que nós podemos evidenciar Santa Engrácia, juntamente com os mártires de Saragoça. Eu estou citando aqui mártires assim da Espanha, se assim observarmos. Dentre tantos outros, da Britânia nós podemos citar Santo Albano de Verulâmio, Santa Afra de Augsburgo, enfim, uma variedade de mártires que nós podemos observar. São Vitor de Marsella e vários, foram inúmeros. Quantos podemos dizer que conhecemos no tempo de hoje, né? Mas que graças a estes homens, graças a estas mulheres, nós podemos perceber o quanto a igreja realmente lhes deve, né? E por isso eles estão citados no rol dos mártires. Dentre tantos outros como aqui, nós podemos ir evidenciando também a nível da África, né? São Félix de Tibiaca, Santa Marciana de Mauritânia, Santa Crispina de Tebaste e tantos outros mártires que nós vamos notar dentro desta perseguição que vai perdurar, se nós observarmos, até meados de 311, né? Quando nós vamos observar aí, inclusive, a morte, como eu disse, do então imperador do Oriente, Galério, que também tinha orquestrado toda esta perseguição, e sua morte foi terrível, se assim bem observarmos. Mas estamos praticamente quase como que diante desse processo que vai culminar agora com a vitória. Nós vamos perceber, a partir da próxima aula, que a vitória da cruz irá finalmente tornar-se efetiva a partir das conquistas que serão efetivadas por Constantino, mediante todo esse mecanismo em que nós já estamos observando aqui no Império Romano, nessas batalhas, nessas guerras civis que vão acontecendo, mas que nós vamos começar a observar a partir da próxima aula. Nós vamos perceber, a partir da próxima aula, que aquele império colossal de Roma, o terrível e temível Império Romano, irá se curvar, finalmente, diante da cruz. É o que nós iremos observar a partir da próxima aula. Mas rezemos juntos e continuemos perseverantes em nossos estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.